do telefone, eu te digo. Tá dizendo que já tá em live. Quando aparecer, eu digo para começar e eu me removo. Aqui apareceu já. Já? Já. Tá saindo a voz certinho? Acredito que sim. É porque não apareceu aqui ainda no YouTube, não. Aqui está aparecendo no StreamYard. Deixa eu atualizar. Mas enfim, vai, começa. Vai, chega. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. É com muita alegria que nós do PET Ecologia vamos dar início a mais uma edição do Ecoprofissão, um projeto que está completando já aí um ano. E, antes de tudo, gostaria de me apresentar. Meu nome é Sofia, sou estudante de Medicina Veterinária, integrante do Programa de Educação Tutorial em Ecologia, orientado pela professora Ana Carolina. E, antes de chamar o nosso participante, nosso convidado de hoje, professor William Barbosa, eu gostaria de fazer um pequeno aviso a vocês, certo? Ao longo da palestra vai ser liberado um formulário de frequência. Apenas os inscritos no evento devem preencher esse formulário de frequência, pois apenas quem está inscrito previamente no evento vai receber o certificado, certo? Então, se você não se inscreveu, não precisa preencher o formulário. Então, vamos dar início. Gostaria de apresentar para vocês o professor William de Nascimento Barbosa, que vai dar a palestra para a gente hoje. Ele possui graduação em Engenharia Florestal pela UFRPE, possui mestrado em Ciências Florestais, também pela UFRPE, e é doutorando em Ciências Florestais também na UFRPE. Possui mais de 12 anos de experiência na área de formação, atuando no Jardim Botânico do Recife, e atua também como orientador de carreira na área ambiental, sendo treinador da UNB Treinamentos, com foco em desenvolvimento de carreira em negócios. Boa noite, professor William. Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito agradecida da sua presença aqui, e pode iniciar, tá certo? Okay. Boa noite a todos, boa noite, Sofia. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade, esse convite, né, agradecer ao PET Ecologia, agradecer à professora Carol, e eu também fui petiano, eu também já organizei muito essas atividades, esses eventos, palestras, então é muito bom a gente poder trazer esse momento de discussões relacionadas à atuação profissional da nossa área. É muito bom hoje a gente ter um PET como o PET de Ecologia, que agrega profissionais de áreas distintas, né, situação que não tinha na minha época de graduação. Eu fui do PET Florestal, então, infelizmente, a gente não tinha tanto essa oportunidade de trocas como vocês têm hoje, e aí é muito bom estar conseguindo trazer tirar um pouco, romper um pouco até do corporativismo e fazer com que os profissionais consigam trocar informações de áreas diferentes. Então, é uma oportunidade muito interessante, é muito bom vocês conseguirem unir profissionais de áreas como estão juntando hoje. E aí, eu fui petiano por 1 ano e meio, se eu não me engano, entrei no segundo período, no segundo semestre, e fiquei durante um tempo, a gente realizou muitas atividades, e desde aquela época eu já tentava focar um pouco nessa questão de carreira. E aí, uma das minhas principais atividades no PET, inclusive, era um banco de currículos que a gente fazia, um banco de estágios. Então, eu tentava buscar oportunidades de estágio para outros estudantes, né? Falava com professores, falava com pessoas de órgãos ambientais e disponibilizava essas vagas, ao mesmo tempo fazia o cadastro dos alunos que tinham interesse e tentava fazer essa ponte. Então, era um projeto bem interessante, não sei se os PETs hoje continuam fazendo algo do tipo, mas só em estar proporcionando essas situações de conversas, de troca de experiências, já é algo que agrega bastante na carreira da gente. Então, acho que já posso começar aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma informação. Está todo mundo ouvindo? O áudio está ok? Vídeo ok? Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, mas... Tudo ok, professor. Beleza, eu deixei okay aqui sem áudio para não interferir. Então, hoje eu queria tratar um pouco esse assunto com vocês da construção de carreira na área ambiental.
né? Como é que a gente faz para conseguir realmente se colocar no mercado de trabalho? E isso é uma informação que, infelizmente, acaba faltando muitas vezes na universidade. Então, a gente foca muito, e os professores também costumam focar muito nas questões técnicas, e muitas vezes a gente sai da graduação sem saber como se colocar no mercado de trabalho. Isso é algo que a gente deve começar a pensar desde o começo, desde a escolha da graduação. Então, falta um pouco dessas informações. A maioria das escolas hoje de ensino médio também não tem essa oportunidade de discutir a orientação profissional, e a gente fica perdido durante o curso. Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Vai ser basicamente uma conversa mesmo, uma troca de experiências. Vou tentar passar algumas informações, algumas coisas que aconteceram comigo, trocar algumas ideias com relação ao que costuma ocorrer na área ambiental, enfim, no mercado de trabalho. Então, a Sofia já me apresentou. Eu sou engenheiro florestal formado pela Universidade Rural, amo essa universidade. Então, fiz meu mestrado depois na Rural também. O doutorado estou finalizando, se Deus quiser, esse ano a gente finaliza. E desde que eu saí da graduação, graças a Deus, já tive essa oportunidade de trabalho. Então, eu não tive o problema que muitos estudantes acabam tendo de finalizar a graduação e não ter um emprego em vista. Eu tive que antecipar a colação de grau, porque tinha saído o resultado de um concurso que eu tinha feito e de uma seleção para trainee de um grupo empresarial aqui da região. E aí adiantei a colação de grau para conseguir iniciar minhas atividades, e já fazem 12 anos que eu estou no Jardim Botânico, onde eu atuo bastante com planejamento estratégico, com recrutamento também. A gente costuma fazer recrutamento de bolsistas. Então, hoje eu acabo tendo tanto a visão técnica, que a gente constrói durante a graduação, quanto também a visão do recrutador, do que é necessário para as pessoas que estão formadas na área ambiental, que estão se formando, ou os próprios estudantes, o que é necessário para que se consiga uma vaga de estágio, para que se consiga se colocar no mercado de trabalho. Então, a gente trabalha também lá com treinamentos, com pesquisas, faz parte da coordenação de um curso profissionalizante de jardinagem, que a gente tem edição anual lá no Jardim Botânico. Infelizmente, no ano passado não teve essa edição, que é um curso muito prático, né, um curso de mais de 3 meses. Esse ano a gente está negociando ainda para ver se ele vai realmente acontecer ou não. Outras questões que a gente trabalha com elaboração e análise de projetos e captação de recursos, já que a gente no serviço público tem muita dificuldade de recurso financeiro para organizar as nossas atividades, principalmente a parte de pesquisa. Então, muito do que a gente faz no serviço público hoje está voltado à captação de recursos por órgãos de fomento externos. E, além disso, no último ano, quando começou a pandemia, na verdade, eu já tinha contato muito frequente com estagiários, que a gente sempre teve um grande número de estagiários da área ambiental, lá no Jardim Botânico, e a gente notava a dificuldade que esses estudantes tinham de se colocar no mercado de trabalho. As dificuldades para participar de um processo seletivo dentro do próprio Jardim Botânico, e quando saía também para se colocar, para ir atrás de um emprego, não sabiam como se posicionar, a dificuldade de construir um currículo. Então, tem vários erros, várias questões que a gente tenta demonstrar hoje, a partir da orientação profissional, que é basicamente uma questão de estratégia para você conseguir um emprego na área ambiental. Então, é algo que eu venho trabalhando bastante de um ano para cá. Isso me mexeu muito comigo depois do período da pandemia, principalmente. Então, se antes a gente já via muitos estudantes com dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho, a partir dessa pandemia isso acabou piorando bastante. E aí, com a orientação profissional que a gente tem feito, a orientação de carreira, os estudantes e os profissionais também têm visto que existem muitas possibilidades. A questão é você saber como buscar essas oportunidades, como se colocar para elas. Aqui só para mostrar um pouquinho das atividades que a gente desenvolve lá no Jardim, e essas são algumas das atividades que mais me dão orgulho. Então, essa primeira imagem aqui da área em recuperação, essa era uma área que a gente tinha sido desmatada há alguns anos antes de eu entrar no Jardim Botânico, e todo ano, no mês de janeiro, pelo fato de ter uma temperatura maior, enfim, acabava tendo incêndios naturais, e se perdia muitos animais silvestres. A gente tinha muita dificuldade para o combate a incêndio, né? Era um local que não se conseguia chegar com carro de bombeiro, então a gente saía da parte administrativa do Jardim Botânico carregando os extintores, né, carregando outros materiais para tentar minimizar um pouco desse impacto. E aí, a partir do momento que a gente constituiu a equipe de analistas ambientais do Jardim Botânico, a gente convenceu
a gestão da secretaria em fazer um corredor ecológico, né, para minimizar um pouco esses impactos que estavam tendo. E na imagem de baixo vocês já percebem que, acho que uns 7 a 10 anos depois, já tinha uma diferença considerável, né? Várias espécies já estavam tomando conta do espaço, várias espécies que a gente não tinha plantado já começaram a ocorrer nessa área, já se verificaram mais que o dobro das espécies de aves que ocorriam nessa área. Então, começou a haver uma migração de espécies entre os fragmentos que estavam recortados antes. Então, esse é um dos orgulhos que a gente tem lá dos últimos anos das atividades no Jardim Botânico. Essa imagem do meio foi um dos prêmios que a gente recebeu nos últimos anos, uma homenagem na Assembleia Legislativa. A imagem à direita foi uma das últimas turmas, acho que a última turma que a gente formou no curso profissionalizante de jardinagem, que foi um curso que a gente montou para tentar resgatar uma profissão que praticamente se extinguiu. A gente tinha dificuldades muito grandes de contratação de jardineiros, e várias empresas, indústrias que tinham áreas de jardins também nos procuravam pedindo indicação, e a gente não tinha. Então, a gente costumava fazer um treinamento com os nossos funcionários de serviços gerais, e esse treinamento que a gente fazia virou um curso profissionalizante de mais de 3 meses. Então, a gente já tem cerca de 150 alunos formados, alguns, inclusive, foram se apaixonando tanto pela área ambiental, que decidiram fazer cursos como biologia, como engenharia florestal. Então, alguns dos nossos alunos hoje estão nas universidades buscando uma formação mais efetiva, uma formação mais técnica. E essa imagem da superior aqui à direita, sobre as jaqueiras, foi da minha pesquisa de mestrado, que foi divulgada em vários jornais daqui da região, que a gente tentou sair um pouco daquele limite que a gente tem na academia de só publicar as nossas verdades, os nossos resultados em revistas científicas. A gente precisa mostrar para a população também de uma forma mais tranquila de se entender, né, sem tanta palavras técnicas, enfim, de uma forma mais clara o que é aquilo que a gente está fazendo na universidade, o que é que a gente está transmitindo de conhecimento, o que é que a gente está devolvendo para a população de informação, né, que são eles quem investem na gente, investem naquilo que a gente está desenvolvendo de pesquisa na universidade. Então, esses são alguns dos momentos importantes que eu tive na carreira, que queria trazer aqui, mostrar para vocês. Para quem não conhece ainda, esse é o Jardim Botânico de Recife, que fica na BR-232, no Curado. Então, é uma espécie, como a gente diz muito para os visitantes, de uma forma lúdica, uma espécie de arca de Noé para as plantas. Então, a gente trabalha muito em cima de espécies ameaçadas de extinção. O objetivo da gente é coletar essas espécies que estejam em risco em determinados espaços, pesquisar sobre elas, né, a ecologia dessas espécies, reproduzir e reintroduzir em locais que antes elas ocorriam ou que ocorrem agora em menor densidade. Então, isso a gente tem levado muito adiante, né? A gente tem várias coleções científicas com espécies ameaçadas de extinção, já tem várias atividades de reintrodução dessas espécies em diversos ambientes, lá no próprio Jardim Botânico e em alguns outros também. Já saíram algumas pesquisas publicadas também com relação a isso. E o nosso foco principal lá é transformar esse conhecimento científico que a gente produz em curiosidades para a população. Então, a gente tenta passar para os visitantes a importância de trabalhar a conservação, a importância de espécies florestais, a importância da fauna. Nosso foco é na flora, mas, óbvio, como está tudo interligado, a gente trata muito essas questões lá no Jardim Botânico. Então, a gente recebe cerca de 100 mil visitantes por ano, e, infelizmente, nesses últimos anos não tem acontecido por conta da pandemia, mas que, mesmo assim, a gente tem uma visitação constante, principalmente nos fins de semana. A gente está aberto à visitação no momento e recebe de 300 a 600, 700 pessoas em alguns sábados e domingos para trabalhar a educação ambiental, para ter essa vivência mais próxima de um ambiente natural. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, eu estou com o YouTube aberto aqui, quais as expectativas que vocês têm para esse momento de conversa. Então, é realmente uma conversa, eu queria tratar alguns assuntos com vocês de uma forma mais tranquila. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa a acrescentar, podem falar aqui que a gente vai acompanhando. E qual a expectativa de vocês? O que é que vocês veem na universidade? Quais as dificuldades que vocês têm com relação a conseguir um estágio, a buscar uma oportunidade de bolsa,
ou pensar em que caminho seguir para conseguir uma vaga de emprego? Tem alguma coisa específica que vocês queiram abordar ou que eu aborde? Estou vendo a Graziela aqui, já participou de alguns treinamentos que eu fiz também. Enfim, vocês podem ir falando que a gente vai tentando abordar aqui essas temáticas, as dúvidas que vocês têm. O que é que a gente vai tentar tratar essa noite aqui? Eu vou falar um pouquinho para vocês com relação às principais fases de carreira que a gente tem, onde é que a gente pode trabalhar, por que trabalhar na área ambiental. Óbvio que vocês provavelmente já têm o seu porquê, né, a partir da escolha do curso de graduação. Uma das principais dúvidas com relação à existência de vagas, existem vagas realmente para a gente trabalhar? Então, muita gente reclama que diz que não tem essas vagas. Ou quando existem, exigem experiência e acabam te tirando daquele pódio, daquela possibilidade de ir atrás desse emprego. Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho sobre isso, sobre os 5 principais erros que a gente costuma ter na graduação. Então, não sei se a maioria de vocês está no começo do curso ou não. E aí tem algumas coisas que a gente consegue consertar ainda nesse caminho. Ou se já estejam formados, enfim. Tem questões, tem passos que eu vou passar para vocês também para resolver esse problema que vocês têm com relação à construção da carreira, a busca por um estágio, a busca por um emprego. E no final tem um convite especial para fazer para vocês. Exatamente, professora Carolina. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, inclusive, e vai ser um dos pontos que eu vou abordar. Realmente, na universidade, a gente tem muito a visão acadêmica. Os professores são cobrados por produção científica, então eles tentam abordar muito essa questão, e a gente se encanta muito com a forma como os professores abordam essas temáticas. Então, muitas vezes, a gente acaba indo para o ramo acadêmico e acredita que aquele é o único meio de ter um sucesso no nosso histórico de carreira na área ambiental, o que não é uma verdade. Então, existem várias outras possibilidades para vocês buscarem, e tudo depende daquilo que vocês realmente amam fazer. Então, isso que a gente vai estar abordando aqui hoje. Como é que eu quero que vocês saiam daqui essa noite? Então, eu queria que vocês saíssem na certeza de estarem prontos para começar a construção da carreira de vocês. Então, aquele futuro que falavam muito que ia chegar e não chegava nunca, que se falava muito no tempo em que eu estava na graduação, muita gente ainda vejo falando até hoje que esse futuro não chegou, mas chegou. Então, a gente tem muitas possibilidades de emprego, tem muitas vagas de emprego abertas que, infelizmente, não são preenchidas, porque a maioria das pessoas não sabem por onde procurar essas vagas. Então, é isso que a gente vai estar tratando aqui hoje. E, na verdade, eu vou até dar uma continuidade, vou falar sobre isso no final, mas até o dia 14 eu vou estar fazendo lives diárias para discutir questões relacionadas à carreira na área ambiental. Onde é que começa essa nossa percepção de carreira? Como é que vocês começaram a pensar na construção da carreira de vocês? Normalmente, a gente tem essa visão a partir dos 10 anos, que é quando a gente começa a perceber como é que nossos pais se comportam com relação à profissão, como é que nossos tios, como é que nossos irmãos mais velhos reagem diante de uma profissão. É quando a gente percebe também a importância de profissionais, de profissões mais tradicionais, inclusive como bombeiros, médicos. Então, a gente começa a endeusar, nesse período, nessa idade, nessa faixa etária, determinadas profissões e começa a se ver futuramente estando numa delas. Então, a gente passa a se ver como um mini super-herói. A partir do momento em que a gente vê nossos pais, vê nossos conhecidos que já desenvolvem determinado trabalho com muito prazer, a gente começa a ter essa visão. Só que isso é numa fase que a gente, obviamente, não tem essa maturidade ainda, e aí acaba enfrentando algumas dificuldades depois. E pior que quando a gente chega no momento de decisão, a gente continua com uma falta de maturidade para atingir essa etapa, para chegar realmente numa definição do que é que a gente vai querer para a nossa vida, o que é que a gente vai querer como profissão. Então, você aos 18 anos, 20 anos, decidir o que é que você vai fazer para o resto da sua vida, né, para a faixa até os 60, 65, 70 anos, é uma decisão muito complexa e que a gente não costuma ter acompanhamento para decidir, para chegar nesse consenso de que caminho seguir.
Então, muitas escolas, infelizmente, não têm orientadores profissionais para estar fazendo discussões com os alunos para chegar num consenso de que definição seria mais adequada. E tudo isso acaba sendo mais difícil porque é um momento em que a gente ainda não se conhece. A gente está formando nossa personalidade, a gente está formando nossos valores, a gente não sabe ainda exatamente de tudo que gosta, né? A visão que a gente tem são daquelas disciplinas que costuma ter na escola. Então, a dificuldade é muito grande para esse momento de escolha, e no meu caso não foi diferente. Eu tive muita dificuldade para escolher, e, na verdade, eu acabei definindo a minha graduação com uma semana antes de finalizar a inscrição para o vestibular. Então, era um momento diferente desse que a gente está agora, dessa questão do Enem, do SISU. Na minha época já tinha Enem, mas não valia para a Universidade Rural, eu fiz à toa. Né, foi uma experiência interessante, né, era totalmente diferente da visão de vestibular, mas que foi algo importante, interessante para eu ter passado também. Só que aí, eu passei dos 10 anos até os 18 dizendo que tinha vontade de fazer psicologia. Quando eu fui chegando perto de finalizar o ensino médio, eu comecei a tentar conversar com profissionais de áreas distintas, então eu fui em busca da ajuda que eu não tinha no ensino médio, eu fui em busca dessas conversas com profissionais para saber se aquilo era realmente o que eu deveria seguir. E quando eu conversei com alguns psicólogos, eu vi que não tinha maturidade para estar atuando naquela área. Então, a psicologia não é um curso muito complexo quando a gente faz numa idade que não tem ainda a maturidade suficiente. E eu acabei percebendo isso e desisti completamente. Mas não sabia o que fazer e tinha que tomar essa decisão, estava sendo pressionado para ter essa escolha. Então, eu fui atrás de uma nova ajuda e fiz um teste vocacional. Esse teste vocacional me indicou fazer um curso de engenharia dentro da área ambiental. Então, eu fui separando os cursos que tinha, entre os que me interessavam, os que tinha aqui, né? Engenharia ambiental, engenharia florestal, agronomia, e acabei optando pela engenharia florestal. E aí começa a graduação. Eu fiz a escolha de um curso que tem uma certa complexidade, que não é como de biologia, por exemplo, ou de medicina veterinária, que normalmente a gente conhece profissionais formados, né, profissionais médicos veterinários, a gente conhece biólogos que são nossos professores no ensino médio. Já a engenharia florestal não é uma profissão que a gente costuma ter esse contato. Então, eu entrei para o curso, fiz o vestibular, passei no vestibular, graças a Deus, entrei aos 18 anos. Essa foto aqui foi da minha primeira semana de aula. Então, essa era a minha turma. Boa parte dos alunos da minha turma eram mais velhos, né? Nessa minha média de idade tinha mais 3, o restante era pelo menos uns 10 anos de diferença. E eles já sabiam porque tinham feito engenharia florestal, alguns tinham uma visão específica do que queriam fazer dentro dessa área, alguns já queriam trabalhar especificamente com pesquisa, outros era porque trabalhavam no exército, enfim, alguma instituição que tinha uma área de mata, tinha alguma coisa que precisava desses conhecimentos, então eles já tinham a visão do que fazer quando se formassem. Eu não tinha visão nenhuma. E isso me preocupou demais, porque sem conhecer nenhum profissional formado na área, se eu precisasse de uma indicação para conseguir um estágio, como é que ia ser? Eu não ia ter essa indicação. Se eu precisasse de uma indicação para um emprego, eu também não teria essa indicação. E aí me desesperei. Como é que eu vim parar num curso desse? Como é que eu vim fazer um curso que eu me apaixonei quando li sobre ele, depois de fazer o teste vocacional, mas não via possibilidade de me colocar como profissional nessa área. Só que aí, ao invés de me desesperar e desistir, eu resolvi encarar e buscar possibilidades de ser um bom profissional dentro dessa área. Então, no primeiro semestre ainda, eu resolvi buscar um estágio, fui atrás de estágio, infelizmente, a primeira vez que eu fui atrás, bateram com a porta na minha cara, queriam que fosse algum estudante que já tivesse mais adiantado no curso, e aí perdi essa oportunidade. Mas, felizmente ou infelizmente, o aluno que tinha sido selecionado acabou desistindo, e o professor me encontrou depois e perguntou se eu ainda tinha interesse. Eu disse que sim, enfim, comecei na semana seguinte, né, depois de uns 2 meses dessa seleção.
A partir do momento que eu comecei a fazer esse estágio, ele me abriu completamente a visão, me colocou para trabalhar com profissionais que estavam já fazendo mestrado na área, e aí eu acompanhava as pesquisas deles, enfim, estava sempre junto, né, final de semana, feriado, tinha que ter o acompanhamento, era com germinação de sementes, então era algo que a partir do momento que você inicia uma pesquisa nessa área, você tem que estar acompanhando por todo o período diariamente, né, não podia adoecer, enfim, tinha que estar ali sempre junto. E aí eu comecei a ir atrás e me encantei, comecei, inclusive, mesmo no primeiro período, a assistir às aulas do mestrado com esses alunos que eu acompanhava a pesquisa, para ver a apresentação do projeto deles, né, algumas disciplinas que tinham uma discussão interessante, que pudesse servir para mim, me orientar de alguma forma, então eu participava também. E aí fui construindo um currículo interessante. Eles iam participando de congressos, eu ia junto. Então, no segundo semestre, eu já estava com um currículo de umas 5 páginas de trocentos eventos que estava participando junto com eles. A maioria desses eventos, eu confesso que não aprendi muita coisa, não tinha base científica para aprender, mas conheci várias pessoas e fui, pelo menos, entendendo de uma forma mais geral que áreas eu realmente poderia atuar. Então, isso foi bastante interessante para a minha carreira. Só que aí tem aquelas piadinhas que a gente está acostumado já, infelizmente, a escutar, né, da família, dos amigos que estudam com a gente na graduação, no ensino médio, enfim, as pessoas que a gente tem mais contato. Então, eles têm aquela visão de que quem vai trabalhar na área ambiental, quem vai estudar área ambiental, são os bicho-grilos, são os ecochatos, eles não veem a gente como profissionais. E isso é uma questão que a gente tem que estar quebrando diariamente para se colocar profissionalmente no mercado, para mostrar que a gente tem conhecimento, para mostrar que a gente tem muito a fazer, né, que a gente pode produzir, né, o ramo ambiental sabe como produzir de uma forma sustentável, né, tem possibilidades para isso, tem pesquisas que demonstram isso. Então, o que a gente precisa é saber como se posicionar, como mostrar que a gente sabe, né, como trazer resultados para as empresas, para as pessoas, porque o que o mercado de trabalho procura são pessoas resolvedoras de problemas. Então, é isso que a gente deve buscar, né, esquecer todas essas piadinhas que a gente escuta diariamente e vai continuar escutando por muito tempo, né, a visão política que a gente tem hoje no país leva a esse tipo de percepção e é algo que a gente deve estar quebrando diariamente. E aí, ok, entrei na graduação, escutei essas piadinhas todas, né, tive essas dificuldades iniciais, e aí o que é que a gente deve fazer a partir do momento que está numa graduação? Tem aqueles momentos de lazer que muitas vezes a gente acaba não sabendo dividir tão bem, nesse momento em especial, nesse ano, em 2020, por conta da pandemia, isso foi diminuído. Mas que é algo que a gente deve ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente se encanta com o mundo que a universidade traz para a gente e esquece que a gente está ali em busca de uma profissão, em busca de algo que você vai levar, de certa forma, para toda a vida. Não que não possa mudar depois. Se vê que não é para aquela área, se aquela área não é para você, a todo momento, a qualquer momento, a chance de mudar está ali aberta. Mas, por outro lado, também, esses momentos de descontração são extremamente importantes, porque são esses amigos que a gente tem aqui no bar da curva, nos momentos de cerveja, enfim, de participação de eventos, da parte cultural nos congressos. São esses amigos que vão nos ajudar no momento que a gente precisa de um emprego. Aquele famoso QI, a gente começa a construir a partir daqui. E aí tem muitos alunos que acabam focando só e especificamente nesse momento dos estudos. Acaba vivendo uma vida estressante, acaba buscando algo muito mais teórico, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, não é aquele aluno nota 10 que normalmente consegue o emprego. É aquele aluno que consegue conviver com pessoas, que consegue trabalhar com outros perfis comportamentais, com pessoas que tenham comportamentos distintos. Então, o momento que a gente está na universidade é o momento para a gente tentar buscar lidar com pessoas, lidar com momentos e oportunidades que a gente tem, como a apresentação de seminário. A gente vê esse momento e eu via de uma forma que eu odiava apresentar seminários, eu odiava ter que dar palestras na universidade.
mas era um momento que era totalmente necessário para que a gente fosse se acostumando com esse momento que futuramente você teria dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho. Você vai ter situações em que vai ter que mostrar determinadas questões do que está sendo feito, que precisa mudar, quais os resultados que você tem alcançado. E o nosso momento de treinar é nesse momento que a gente está aí na universidade. É o momento que a gente tem para errar também, inclusive. Porque se você for errar no período em que está no mercado de trabalho, já em que está no seu emprego, é demissão. No momento que a gente está na universidade, no máximo vai ser uma nota um pouco menor. Mas seja honesto com você mesmo, né? Aproveite esses momentos e tente tirar todo o aprendizado que for necessário nesses momentos. Também aproveitar as oportunidades de congressos, de eventos, né? Eventos como que o PET Ecologia costuma organizar, né? Como o Simpeco. Esses momentos em que a gente participa desses eventos, a gente também está construindo networking, a gente também está utilizando a habilidade de comunicação. Então, são momentos extremamente importantes que a gente tem que saber aproveitar. A partir do momento que você entra na universidade, até o momento que você está saindo dela, aproveite todas as possibilidades que vocês tenham. Não deixem para depois uma oportunidade de estágio, porque suas disciplinas estão muito complicadas, vocês estão com muitas cadeiras nesse período, certo? Tentem buscar as oportunidades enquanto elas estão aí. É o momento em que vocês podem estar estagiando num laboratório e depois você perceber que aquilo não é o que você quer para a sua vida, não é o que você gosta. Você pode sair e buscar uma outra possibilidade, uma possibilidade no órgão público. Então, aproveitem esse momento, porque é o momento realmente de aprendizado que a gente pode estar garantindo para a construção da carreira. E aí finaliza a graduação, né? A gente passou por todos esses problemas, por todas essas dificuldades, no período em que está na graduação, em que está na universidade, está se formando, começa a enviar currículo, né? Infelizmente, digamos que eu não tenha buscado experiências naquele período em que estou na universidade, não tenha buscado estágios, tenha me comprometido muito mais em tirar 10 nas disciplinas, né? E deixar para fazer só o estágio obrigatório. Aí eu começo a enviar currículo, envio para várias empresas, ninguém responde. Tem questões específicas relacionadas ao envio de currículo que normalmente a gente não sabe e faz de forma errada. Então, como eu tinha falado no começo, é tudo questão de estratégia. A gente tem que saber como lidar com essas estratégias, né? Tem algumas pequenas mudanças que a gente faz que você começa a ter resposta das empresas. Existe um motivo para elas não lerem o currículo de vocês. Eu vou falar um pouco mais à frente. Tem as dificuldades de pessoas, como eu já falei, que não buscaram experiências na área, de não acreditar que existem vagas, né? A gente, às vezes, vai buscar uma possibilidade de emprego, aí busca só para, digamos que eu seja formado em biologia, então vou procurar emprego de biólogo. Sou formado em medicina veterinária, vou lá para médico veterinário, enfim. Tem outras nomenclaturas que vocês podem usar que muitas vezes passam desapercebidas e que ali é que estão a maioria das vagas para a área ambiental. Porque a área ambiental, na verdade, é multidisciplinar e a gente tem que se acostumar com isso, né? Na universidade, a gente acaba tendo uma visão muito corporativista. Então, a gente começa a defender essa atribuição a específico de biologia. Então, não é para outro profissional estar atuando. Quando forem ter vagas nessa área, vai ser para biólogos. Então, eu vou lá procurar no Google, no LinkedIn, na cato.com, né, buscar a vaga específica para aquela profissão que eu estou me formando. E não é bem assim. E aí a gente passa a ter um medo muito grande de ter que jogar fora todo aquele conhecimento que a gente adquiriu na graduação. Eu entrei para uma área, a área ambiental é algo apaixonante. E a gente acaba investindo muito, tanto em tempo quanto em recursos financeiros para estar na profissão que a gente escolheu. Então, a gente viaja para congressos, faz viagens longas para esses congressos, apresenta trabalhos em congressos distantes, enfim. Tem todo o investimento, muitas vezes o investimento do nosso próprio bolso para fazer pesquisa. Então, a gente investe muito em conhecimento, investe muito em experiência, para, no final, não conseguir um emprego na área e ter que trabalhar em qualquer outra área só para se manter. Então, isso é uma questão de erro de estratégia. E eu vou falar mais à frente. Por que a gente não deve desistir de trabalhar na área ambiental?
A área ambiental está em foco nesses últimos anos, está em evidência. A gente escuta nos jornais falar diariamente de problemas ambientais. A professora Carol, semana passada, se eu não me engano, já deu uma entrevista a respeito também, com relação a algumas obras que o governo do estado estão querendo fazer numa determinada unidade de conservação, falando sobre os impactos que essa obra provavelmente vai estar trazendo, né, para a região. Então, diariamente a gente escuta falar de questões ambientais nos jornais. E isso vai demandar profissionais para trabalhar nessas áreas, para avaliação dos impactos ambientais, para mitigação, compensação desses impactos. Então, tem muita área de trabalho, sim, nesses últimos anos, e eu vou mostrar hoje para vocês aqui. Outra questão é que a área ambiental é uma das que não pode ser substituída por robôs. Lógico que tem algumas questões de tecnologias que acabam precisando menos da nossa intervenção, algumas vezes, e que isso vai tirando, sim, algumas vagas. Mas, em geral, as atividades de campo vão precisar de profissionais. As avaliações de impactos vão precisar de profissionais. As indústrias vão precisar de pessoas para estar ali trabalhando as questões de sustentabilidade, né? Para estar fazendo a revisão de questões relacionadas à certificação ambiental. Então, a gente está em evidência e faltam profissionais para trabalhar na nossa área. E por conta dessa falta de profissionais, acontece isso que a gente vê aqui nessas imagens. Então, o desmatamento que a gente tem percebido com frequência, né, esses problemas com relação a derramamento de óleos, né, a impacto de determinadas atividades industriais, atividades de mineração, isso ocorre muito pela falta de profissionais para estar trabalhando nessas áreas, com conhecimento nessas áreas. Falta de profissionais para estar trabalhando nos órgãos ambientais. No órgão ambiental que eu faço parte, mais da metade dos servidores já saiu desse órgão, já não está mais lá. A gente precisa fazer um concurso público, infelizmente o governo, nesses últimos anos, tem evitado esse concurso, mas, de qualquer forma, tem feito contratações temporárias também de profissionais para estar atuando ali com gestão de unidade de conservação, com criação, elaboração de planos de manejo. Então, a necessidade é muito grande de profissionais para essas áreas. Existem ONGs muito sérias trabalhando com essas questões de impactos ambientais. Então, existe muita possibilidade de trabalho. E eu peço que vocês não desistam, né? Minha função hoje, minha missão hoje, como orientador de carreira, principalmente, é tentar trabalhar mostrando para os profissionais da área ambiental que a gente tem área de trabalho, sim, que a gente precisa só mudar as estratégias, mudar o foco para saber como buscar essas oportunidades, onde buscar essas oportunidades e se encaixar numa área que realmente faça feliz, né? Que te traga realização. Porque várias vezes a gente acaba buscando alguma área especificamente por questões financeiras. E esse é o maior erro. É quando os profissionais, nesses últimos anos, inclusive, tem acontecido muito, de vários profissionais se demitirem ou, enfim, acabar sendo demitidos porque criam comportamentos inadequados por não estar já gostando daquela área que está trabalhando, e aí vão fazer aquele famoso ano sabático, né? Sair para descansar durante 1, 2 anos e pensar, refletir na vida, pensar em alguma outra possibilidade de trabalho, de carreira, porque aquela que tinha sido escolhida antes não foi a escolha adequada. Então, na área ambiental, é muito mais fácil a gente conseguir se sentir bem, porque a gente está trabalhando realmente para o bem de todos. Quando a gente escolhe um curso nessa área, a não ser naqueles casos que acabam indo porque é a segunda, terceira opção, mas a gente muitas vezes acaba se encantando por essa área e se desenvolve, consegue desenvolver uma carreira que te dá um orgulho, que te dá um prazer e mostra o quanto você está trazendo de benefícios também para o mundo, não só para você. Então, é um ambiente bastante diversificado, em que a gente pode escolher uma gama de locais totalmente diferentes para estar trabalhando. Então, você pode estar se formando numa determinada área e escolher trabalhar no fundo do mar, ao mesmo tempo preferir trabalhar gostar de estar numa unidade de conservação, ou se de repente você é daquelas pessoas mais meticulosas, aquelas pessoas mais cuidadosas, que têm mais cuidado e mais padronização, digamos assim, nas atividades, e goste de trabalhar com pesquisa em laboratório. Então, você pode tanto trabalhar em campo, quanto trabalhar isolado em algum local.
Você pode estar trabalhando com animais, você pode estar trabalhando com plantas, você pode estar trabalhando com o setor produtivo, com produção de energia, em sala de aula. Então, olha a gama de ambientes que a gente acaba tendo dentro da área ambiental, né, para escolher onde se colocar, onde buscar a realização profissional que a gente precisa ter. E aí agora eu queria mostrar para vocês a quantidade de vagas que existem hoje no mercado. Isso aqui eu vi hoje. Eu até atualizei, tem 1.000 vagas a menos que há 2 semanas atrás. Provavelmente 1.000 vagas já foram fechadas. Então, só por uma busca que eu fiz no LinkedIn, por 2 termos específicos, né, o termo ambiental e o termo sustentabilidade, existem mais de 5.000 vagas abertas hoje. Então, tanto vagas para analistas, quanto vagas para coordenação, enfim, cargos de chefia. A remuneração vai variar, obviamente, de acordo com o local, de acordo com a sua experiência profissional, né? Vai depender da região, vai depender da sua experiência, mas olha a quantidade de vagas que existem abertas hoje. A questão é você saber como se colocar para essas vagas, saber as estratégias certas para buscar essas vagas, prestar atenção no que é que essas empresas, no que é que esses órgãos, essas instituições estão buscando. Quais as habilidades que eles procuram nas pessoas. E se vocês prestarem mais atenção, vão perceber que a maior parte das habilidades são habilidades comportamentais. Por quê? Porque as empresas antes focavam muito em conhecimento técnico. Algumas hoje ainda focam muito nisso e pedem experiência numa área muito específica. Mas a grande maioria começou a perceber, o ramo do desenvolvimento humano começou a perceber que as pessoas são contratadas normalmente por conhecimento técnico, mas elas são demitidas pela falta de conhecimento comportamental, a falta de habilidades comportamentais. Então, você é admitido por ser um engenheiro florestal que tenha boas experiências, um médico veterinário que tenha boas experiências, mas você chega no seu ambiente de trabalho, vai lidar com pessoas, e aí você não vai saber como tratar os clientes que aquela empresa que te contratou precisam ser tratados. Você tem dificuldade de relacionamento com seus colegas, porque eles não admitem alguma coisa que você fala, ou você não admite alguma coisa que eles falam, ou por você não ter a criatividade de lidar com situações de um menor recurso financeiro para estar atuando numa determinada área, e aí se irrita e acaba colocando isso, expondo isso para a equipe, expondo isso para os cargos de chefia. Então, esse passou a ser o principal motivo de demissão das pessoas. E aí as empresas e o desenvolvimento humano passou a visualizar, então, um outro formato de recrutamento. E hoje o que é importante nos processos de recrutamento é que vocês tenham conhecimentos comportamentais, habilidades comportamentais. Ok? Porque é muito mais fácil você treinar uma pessoa com conhecimentos técnicos do que treinar as habilidades comportamentais. E aí eu queria tratar agora dos principais erros que a gente acaba tendo durante a graduação. Que erros a gente tem que acabam atrapalhando o nosso desenvolvimento, acabam atrapalhando o desenvolvimento da carreira da gente. O primeiro é de não se dedicar às disciplinas e estágios, ou estudar só para passar, né? Essa dedicação que a gente precisa ter não é aquela de tirar 10, né? Não é de ser o melhor aluno da turma, porque normalmente não são os melhores alunos que são contratados, felizmente ou infelizmente. Normalmente as pessoas que têm mais habilidade com notas têm mais dificuldades com pessoas, e aí isso acaba dificultando a entrar no mercado de trabalho depois. Então, você precisa se dedicar às disciplinas, sim, mas você também precisa buscar estágios, você precisa buscar outras oportunidades dentro da universidade, participar de eventos, de congressos. Então, não percam as oportunidades que vocês têm, porque elas podem não voltar. O Simpeco que ocorreu esse ano não vai ser com a mesma temática do ano que vem. Os palestrantes que estiveram esse ano talvez não estejam no próximo ano. Então, tenta perceber o quanto as oportunidades que a gente tem normalmente são únicas. O que vocês estão hoje aqui escutando do que eu estou falando não vai ser o que eu vou falar nesses próximos dias, nas lives que eu falei aqui no começo, que vou estar fazendo. Então, vocês precisam estar buscando essas oportunidades, buscando conhecimentos distintos para conseguir formular as estratégias certas, né, para conseguir esse emprego. Não ter a falsa sensação de aprendizado, né, que muitas vezes quando você estuda só para passar,
Passou aquela prova, você esqueceu o que tinha naquela disciplina. Por quê? Porque você não colocou em prática. E as oportunidades de estágio que a gente tem na universidade, principalmente aquelas voluntárias, as atividades que são desenvolvidas, às vezes, em grupos de estudo, em grupos de pesquisa, são as possibilidades que a gente tem de estar colocando em prática aquilo que a gente está aprendendo na graduação. E eu sempre escutava muito dos meus colegas de turma que não sabiam o que fazer quando chegavam num ambiente de estágio, de trabalho, né? Não conseguiam fazer o link entre aquilo que aprendiam na sala de aula para o que eles precisavam executar numa atividade de campo. E isso só acontecia pela falta de prática. Como eu comecei, desde o começo da graduação, desde o primeiro semestre, a fazer estágios, isso acabou me ajudando muito e eu não consegui entender essa dificuldade que a maioria das pessoas tinham. Então, a questão é você colocar em prática, mesmo que com risco de errar. Né? As chances que a gente tem de erro são essas que a gente tem durante o período que está na graduação. É o momento de errar, é o momento de aprender com esses erros. Outra questão, outro erro. Desistir do curso por causa de disciplinas complicadas, professores exigentes demais, ou por você se comparar com seus colegas de turma. De repente, meu colega se dá muito melhor na disciplina de cálculo e eu não consigo entender. Então, eu acho que eu não tenho habilidade para ser um bom engenheiro florestal, porque eu não me dou tão bem nessas disciplinas quanto determinados colegas meus se dão. Isso só demonstra que a gente realmente é diferente de outras pessoas e a gente precisa buscar aquilo que a gente realmente é bom, aquilo que a gente gosta, né, para se dedicar àquilo que foi escolhido. Muitas vezes, aqueles professores que costumam ser os mais exigentes são aqueles que também costumam ser os mais elogiados, enfim, os que a gente costuma homenagear, inclusive, na nossa colação de grau, na nossa formação. Então, prestem atenção quando vocês forem para alguma colação de grau de algum colega de vocês, que professores estão sendo elogiados por aquelas turmas. Normalmente são aqueles que demonstram que você precisa ter um empenho maior para romper determinadas barreiras, e aquilo a gente leva como aprendizado para a vida, não exatamente por conta da disciplina em si, mas para a gente perceber que muitas vezes se coloca barreiras para determinadas questões que não existem. E eu vou fazer um exercício com vocês aqui no final para mostrar essas questões. O quanto a gente inventa muitas vezes barreiras que não existem, certo? Terceiro erro, ser cópia dos seus professores. Um dia desse eu estava conversando com a professora Carol sobre isso. A gente, na universidade, normalmente o profissional que a gente mais tem contato, que tem sucesso na carreira, são os professores. Então, a gente muitas vezes começa a sonhar em ter aquele estilo de vida que eles têm, né, em ser aquela referência que ele passa, que ele demonstra ser. E o caminho como acadêmico não é o único caminho de sucesso dentro da área ambiental. Existem várias outras possibilidades. Vários colegas meus conseguiram ultrapassar barreiras que eu achava que existiam e hoje estão como engenheiros florestais, dirigindo empresas de grande porte, empresas multinacionais, inclusive, pessoas que estudaram comigo, pessoas que eu tive contato durante o período que fiz parte do PET. Então, a gente não deve ter essa visão de que a única opção que a gente tem é a academia. Às vezes a gente começa a desenvolver pesquisa numa determinada área, vai especificando muito, afunilando muito o conhecimento, mas não é aquilo que você gosta. É aquilo que houve uma oportunidade de bolsa para você na graduação. É aquilo que houve uma oportunidade de você estagiar e você achou que o ideal seria continuar por aquele caminho que já tinha sido aberto para você. Então, tentem conhecer outros profissionais, tentem buscar informações com relação a áreas de atuação específicas longe da carreira acadêmica. E se vocês quiserem atuar na carreira acadêmica, é muito importante vocês terem antes uma experiência externa, né? Vocês saírem desse meio acadêmico para conhecer um pouco da realidade do mercado de trabalho. Porque muitas vezes o aluno finaliza um curso ali desenvolvendo alguma pesquisa na graduação, engata com o mestrado,
e aí acaba se acomodando, de certa forma, porque tem uma bolsa ali disponível, eu tenho como me manter com aquela bolsa. E aí eu depois finalizo o mestrado, não busco o emprego, continuo achando que existe dificuldade de trabalhar dentro da área ambiental, e fico pensando em continuar essa vida acadêmica, vou fazer meu doutorado, passo ali mais 4 anos com uma bolsa, e quando eu finalizo o doutorado, não existem tantas vagas para professores universitários. As universidades federais realmente hoje têm uma remuneração que é boa, não é que seja adequada, porque realmente o ritmo de atividade, o ritmo de trabalho é extremamente árduo, é cansativo, mas quem vai para esse meio normalmente são pessoas que têm muito prazer em executar. Inclusive, é por conta disso que a gente muitas vezes também acaba mirando esses professores. Você tem um professor como a professora Carolina, que demonstra o amor que tem por estar trabalhando nessa área, acaba a gente também buscando esse amor, muitas vezes sem ter para aquela área específica. Mas eu quero ser um profissional como a professora Carolina é. Então, o meu caminho de sucesso é esse. Mas é importante também, mesmo que você tenha essa visão de ser futuramente um professor universitário, você ter a visão de como está o mercado de trabalho, porque você vai formar alunos também, você não vai só desenvolver pesquisa. Você precisa saber como é que está o mercado de trabalho, você precisa ter passado por ele para entender aquilo que realmente é necessário dentro das empresas, dentro de outras instituições. Então, não façam mestrado e doutorado se vocês não tiverem buscado essas possibilidades, mesmo que seja de estágio, né, mas conheçam o meio fora do meio acadêmico também. E aí, inclusive, infelizmente, alguns amigos meus que finalizaram o doutorado acabaram tendo que tirar do currículo que tinham doutorado, porque eles se tornaram, a partir do momento que começaram a participar de processos seletivos, o mercado acabou vendo esses profissionais como profissionais muito caros para serem absorvidos pelas empresas. Então, eram pessoas que, no final das contas, não tinham experiências profissionais dentro daquela área, as experiências eram estritamente no meio acadêmico, e se tornaram caros para o mercado, né? Porque já que o profissional tem um mestrado, um doutorado, ele precisaria ser pago de uma forma diferenciada dos demais. Então, vários hoje, infelizmente, acabaram tirando o doutorado do currículo para tentar facilitar a se conseguir um emprego fora do meio acadêmico. Quarto erro, se acostumar com as primeiras vitórias. Você, de repente, se acomodar com uma determinada bolsa científica que tenha conseguido na graduação. Por exemplo, na época em que eu fiz parte do PET, eu aprendi muito no PET. Foi um momento maravilhoso para mim, né? E que eu consegui por ter me destacado no estágio que eu comecei a fazer no primeiro semestre. Então, eu entrei no PET, numa seleção que houve quando eu iniciei o segundo semestre. Eu poderia ter continuado no PET do segundo semestre até o 10º. Mas aí chegou um momento em que o grupo da gente, de certa forma, entrou em crise. Então, houveram vários problemas e, de repente, 5 pessoas do grupo, de um grupo de 12, se eu não me engano, resolveram sair. Cada um por um motivo diferente, enfim. E eu estava entre esses 5. Porque, na época, eu percebi que tinha aprendido já muita coisa que poderia ter aprendido dentro do grupo e que eu precisava ter uma referência de como seria atuar fora do meio acadêmico. Então, aquela preocupação que eu falei num dos erros anteriores, de ser cópia dos professores, eu percebi, pelo trabalho tão árduo que eu via dos meus professores, apesar deles demonstrarem muito prazer na execução da carreira deles, mas eu via, inclusive, a filha de uma dessas professoras dizer que Deus me livre fazer engenharia florestal porque trabalhava demais, porque no período que a menina tinha férias, era uma criança de 4, 5 anos, ela tinha que estar numa colônia de férias porque os pais estavam ocupados com a universidade por conta das greves anteriores, enfim, as férias não batiam. Então, a vida familiar acabava se modificando bastante, eu acabei me impactando um pouco com essas questões e vi que a vida acadêmica eu aprendi muito nas experiências que tive no começo do curso, mas que eu vi que não era algo que eu queria seguir. Eu até tinha vontade de voltar a fazer mestrado depois, mas eu queria primeiro passar por uma experiência profissional, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu não quis tentar mestrado quando saí da graduação, já tinha realmente, como eu falei,
passado naquelas duas seleções, né, tanto para um serviço público quanto para uma vaga de trainee, e decidi só voltar para o meio acadêmico, só tentar o mestrado 5 anos depois de ter entrado para o serviço público. E eu acabei voltando para tentar resolver um problema que existia no meu ambiente de trabalho. Então, eu fui tentar buscar a pesquisa para resolver um problema que a sociedade estava, que a nossa cidade estava, que a instituição em que eu estava participando tinha para resolver, que era um problema com espécies exóticas invasoras no fragmento florestal em que eu trabalho. Então, é uma questão interessante, porque você não vai atrás de desenvolver uma atividade só porque tem uma bolsa para trabalhar naquela área. Muitas vezes a gente vê entre os alunos de mestrado e doutorado uma angústia por estar trabalhando com uma área que não gosta só porque era aquela área que tinha bolsa, era aquela área que tinha possibilidade de você estar ali desenvolvendo alguma coisa e ser remunerado por isso. E aí isso eu não queria. Inclusive, eu nem tive bolsa porque, como sou funcionário público, enfim, não podia ter a bolsa acumulando com o salário que eu já recebia. A não ser que fosse numa outra cidade, num outro estado, como eu trabalho em Recife e fiz mestrado na Rural, até porque a instituição que eu trabalho também não libera a gente para fazer mestrado e doutorado. Então, a gente acaba tendo que conciliar a carga horária de trabalho com a carga horária que você tem que realizar as disciplinas, enfim. Então, voltando àquilo que eu estava falando inicialmente, de não se acostumar com as primeiras vitórias. Eu podia ter me acostumado ali com aquela possibilidade de ter a bolsa do PET até o final do curso, como aconteceu com algumas pessoas do grupo, e que depois se arrependeram, mas eu vi que precisava de outras experiências em órgãos públicos, experiências em empresas de consultoria, e fui atrás dessas vivências, né? Eu abri mão da minha bolsa e fui atrás dessas vivências, a princípio como voluntário, depois acabaram surgindo possibilidades de estágio de 2 meses, 3 meses, pagando o dobro, o triplo, às vezes, do que eu recebia na época que estava no PET. Então, fui conhecendo várias áreas diferentes, consultoria, perícia ambiental, auditoria ambiental, e que acabaram agregando muito conhecimento para o que foi necessário a partir do momento que eu entrei para esse trabalho no Jardim Botânico. Quinto erro, deixar as oportunidades passar para fazer alguma coisa depois, né? Então, isso acaba fazendo com que você perca possibilidades, perca experiências, como eu tinha falado com relação ao Simpeco. O Simpeco que ocorreu esse ano não vai ser o mesmo que vai ocorrer no ano que vem. As palestras não vão ser as mesmas, os cursos não vão ser os mesmos, as temáticas vão ser diferentes, né? Então, você reduz a possibilidade de construir um networking, de conhecer pessoas de áreas específicas e estar criando relacionamento com essas pessoas. Então, não deixem as oportunidades passarem. Você tem uma prova importante, uma disciplina mais complicada esse semestre, mas tenta fazer o possível para alinhar esses momentos, para aproveitar ao máximo possível essas oportunidades. E aí, agora, eu queria passar para vocês, e aí, em alguns momentos, se vocês tiverem caneta e papel, ou quiserem tirar foto dessa apresentação, para algumas questões que vocês precisam parar para refletir. Nesses passos que eu vou estar mostrando aqui para vocês, essa primeira parte, especificamente, são questões que precisam de reflexão. E a gente, muitas vezes, não consegue se ver profissionalmente, não consegue ter as estratégias certas para conseguir um emprego, porque a gente não se conhece. Se vocês já tiverem participado de algum processo seletivo, alguma possibilidade de estágio fora da universidade ou alguma busca por emprego, já devem ter percebido que a maioria das perguntas que são feitas pelos recrutadores são relacionadas a autoconhecimento. E a gente nunca para pensar em quem somos nós. Então, quem sou eu? Quais meus pontos fortes? O que é que eu gosto de fazer? Quais são as minhas fraquezas? E essa questão de fraqueza é uma das que as pessoas mais têm medo de falar quando vão fazer uma entrevista. A gente fica com medo de dizer alguma coisa que acabe desabonando, que acabe dificultando aquela possibilidade de você conseguir uma vaga. E aí eu digo, de repente, a minha fraqueza de repente, quer que eu digo, ser ansioso demais para conseguir executar as atividades, eu sou extremamente perfeccionista. Então, essas características são características muito clichês de pessoas que estão fugindo de dizer qual o problema que elas realmente têm.
E você dizer o problema que tem realmente é você demonstrar para o recrutador que, na verdade, você se conhece e que você está mostrando, você está buscando alguma coisa para fazer para minimizar essas fraquezas. O importante nesses momentos, quando eu faço sempre o processo seletivo para bolsistas lá do Jardim Botânico, a gente procura essas informações e às vezes a gente para, meu Deus do céu, as pessoas não se conhecem. As pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali. Muitas vezes elas não sabem nem para que é aquela vaga. Disseram que tinha uma vaga, eu mandei meu currículo, sou chamado, fui, mas não sei o que eu estou fazendo ali. Então, o que a gente quer saber com relação às fraquezas é que vocês se conhecem, mas que está buscando uma forma de minimizar essas fraquezas. Por exemplo, digamos que eu tenha muito problema com ansiedade. Eu tenho dificuldade, eu sou ansioso demais, mas eu faço terapia, ou eu faço meditação. Então, o que a gente quer saber é que vocês se reconhecem, é que a gente se reconhece, sabe quais são nossas dificuldades, mas que a gente está buscando uma forma de conseguir resolver aquele problema. Eu tenho dificuldade com metas, com cumprimento de metas, mas eu passei a usar uma agenda, e aí nessa agenda eu vou relatando as atividades que eu preciso fazer, né, em níveis de dificuldade, eu vou colocando lá o que é que eu devo fazer hoje, o que é que eu devo fazer amanhã. Então é isso que a gente quer saber, que vocês realmente se conhecem, que vocês sabem quais são seus pontos fortes, vocês sabem como usar esses pontos fortes para o benefício de vocês, que vocês sabem quais são suas fraquezas, quais as habilidades comportamentais que tem, quais as habilidades técnicas, das disciplinas que a gente tem na graduação, o que é que foi mais importante para mim. Então é importante a gente parar para pensar, refletir bastante sobre essas questões. E eu queria, inclusive, depois ver se eu faço uma postagem no Instagram, e queria que vocês respondessem qual o insight que vocês tiveram dessas questões. E a que ponto, a que questões vocês chegaram com relação a seus pontos fortes, as suas fraquezas, as habilidades comportamentais, as habilidades técnicas. Eu quero trabalhar com recuperação de áreas degradadas, eu gosto muito dessa área. Eu gosto muito de animais silvestres, eu quero trabalhar com isso. Não, eu tenho facilidade em identificar espécies de plantas, então eu quero trabalhar nessa área. Então, eu queria que vocês identificassem essas questões, identificassem qual é o estado atual, onde é que vocês estão hoje, quem são vocês hoje. Vocês são alunos de graduação, de que graduação, em que semestre está, o que é que vocês aprenderam do curso de vocês até hoje, onde é que vocês gostariam de estar futuramente. Vocês gostariam de estar trabalhando no escritório, vocês preferem estar trabalhando com um grupo de pessoas, preferem atividade de campo, ou uma atividade em laboratório, que você execute tudo ali sozinho, sem ninguém junto, atrapalhando, para que você tenha uma facilidade maior de executar essas questões. Onde é que você quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Quem é que você quer ser? Onde é que você quer estar? E dentro dessa área que vocês identificarem, qual é o topo dessa carreira? Né? De repente, eu quero trabalhar numa empresa de consultoria. Qual é o topo que eu posso chegar trabalhando numa empresa de consultoria? Eu posso ser um gerente, eu posso ser um diretor, eu posso, de repente, ser um dos sócios. Então, você precisa identificar o que é que você quer para o seu futuro, e aí você facilita de tentar identificar quais os degraus que você precisa subir para chegar naquele nível que você pretende. Segundo ponto, segundo passo, autorrealização. Isso aqui é uma ferramenta extremamente importante que pouca gente conhece, uma ferramenta japonesa, conhecida como Ikigai. O Ikigai é uma forma de você identificar seu propósito de vida. E aí isso facilita muito para que você identifique em que é que você quer trabalhar exatamente. Então, como é que você começa fazendo isso? Para refletir. O que é que você ama fazer? E aí, nessa situação, tenta pensar com relação àquelas questões que você, imaginando que você não precisa de dinheiro. Então, se imagine sendo uma Juliette que ganhou ontem no Big Brother 24 milhões de seguidores, que já passou muito disso, né? E ela vai ser remunerada por essa quantidade de seguidores a partir da publicidade que vai ser feita. Está com 1,5 milhão na conta, então você não precisa de dinheiro. Em que é que você vai trabalhar? O que é que você ama fazer? Aquilo que você vai fazer realmente por prazer. Então, identifica, esse é o primeiro passo.
dentre essas coisas que você ama fazer, o que é que você é bom em fazer? Eu amo, de repente, fazer trilha. É algo que eu queria trabalhar com isso. Eu gosto muito disso. Eu gosto de, nos fins de semana, estar fazendo uma trilha. Eu me vejo trabalhando, fazendo trilhas, né? De repente, estar levando outras pessoas para fazer essas atividades, né? Trabalhar com ecoturismo. E eu sou bom nisso. Eu sei passar os conhecimentos, né? Ali dentro de uma área de mata, dentro de uma unidade de conservação, quando eu vou fazer uma visita lá no Jardim Botânico, então eu faço uma trilha lá, adoro, eu consigo identificar tudo que vai aparecendo, né? Os animais, a interação entre animais e plantas. Então, eu amo fazer isso, eu amo fazer trilha e eu sou bom nisso. Entre essas coisas que você ama fazer e que você é bom em fazer, o que é que você pode ser pago para fazer? Se você gosta de fazer trilha, você ama fazer trilha, você faz bem essa atividade, você passa as informações ali do que está acontecendo para as pessoas, imagina a quantidade de pessoas hoje que querem ter essa aproximação com a natureza. A partir do momento em que a gente passa a viver em prédios, enfim, longe dos ambientes naturais, a gente passa a sentir a necessidade de voltar nesses espaços para se reconectar. É o que eu vejo lá diariamente no Jardim Botânico. Várias pessoas chegando e sentando lá na mata, sentando no chão, meditando, abraçando as árvores, enfim, a gente precisa desse momento, né? As crianças vendo que o suco de cajá não sai do pacotinho de polpa, né? Conhecendo a fruta, né? Coisa que é distante hoje da realidade de muitas pessoas, né? Isso só como exemplo, várias outras coisas a respeito que a gente poderia estar colocando. Então, imagina, você gosta de fazer trilha, você é bom nisso, e você poderia ser pago para fazer isso. E aí, entre essas coisas que você ama fazer, que você é bom em fazer, que você pode ser pago para estar fazendo, o que é que você... o que dessas questões seria bom para o mundo? E aí, a interseção disso tudo é o que traz o seu propósito de vida, o seu Ikigai. E é muito bom, é muito gratificante quando a gente leva isso para a carreira, né? Quando a gente começa a perceber que a gente pode ganhar dinheiro com aquilo que a gente ama fazer. Então, comecem a pensar nessas questões, aquelas coisas que vocês gostam e que se sentem valorizados, que vocês se sentem realizados fazendo, né? Imagine, a princípio, sem fazer essa ligação com o dinheiro. Porque aí, quando a gente faz essa ligação especificamente com a parte financeira, existe a decepção depois, e ela não demora muito para chegar. E aí é quando, depois dos 30, 40 anos, a gente desiste de tudo, resolve abandonar aquilo que construiu, para parar 1, 2 anos, refletir e tentar encontrar aquilo que a gente realmente gostaria de estar fazendo. Então, não passem por isso. Uma ferramenta como essa ajuda muito você a conseguir definir realmente o que é que vocês querem para a sua vida. E aí vamos para o terceiro passo agora, questão de currículo. Mas durante essa semana, ou talvez na próxima, eu vou estar fazendo uma live só sobre currículo, para falar só sobre as questões, as estratégias necessárias para a gente construir um currículo que seja atraente, né, para o recrutador, que faça ele te chamar para participar de uma entrevista. Mas aí, só para deixar algumas questões mais claras aqui para vocês, muita gente hoje, muitos estudantes, muitos profissionais, inclusive, ainda não sabem o que é realmente necessário a gente colocar ou não no currículo. E aí acabam ocupando muito espaço com dados pessoais, por exemplo. A gente que costuma entrar para o meio acadêmico e desenvolve muita atividade, participa de muita palestra, muitos congressos, quando coloca na plataforma Lattes, tudo aquilo que a gente construiu, a gente se apega àquelas coisas, a gente se apega àquelas experiências. E no currículo que você vai mandar para uma empresa, para alguma instituição, enfim, algo fora do meio acadêmico, você tem um limite de 2 páginas. Então, o currículo que eu construí até o 2º semestre do meu curso, eu já tinha que resumir, né, de 5 para 2 páginas, e eu tinha uma dificuldade gigantesca nisso. Por que eu vou tirar essa atividade aqui que eu desenvolvi, que foi tão importante? Então, quando você for enviar para a empresa, ela não vai querer olhar
O recrutador não vai querer olhar um currículo que tenha mais de 2 páginas. Por quê? Porque normalmente a gente recebe uma quantidade muito grande de currículos para um processo seletivo. Às vezes 200, às vezes 500 currículos. Quando a gente divulga lá no Jardim Botânico uma vaga de bolsista, né, tanto as bolsas de FACEP quanto as de contrato direto com a prefeitura, a gente costuma receber mais ou menos essa quantidade mesmo, entre 200 a 500 currículos para analisar. Então, imagina a quantidade que a gente tem para analisar, e existe uma regra que a gente chama de regra de 6 segundos. Normalmente, o recrutador não passa mais que 6 segundos analisando um currículo. Então, a gente pega algumas partes específicas e verifica ali. Está dentro daquilo que a gente quer, está dentro do perfil, o objetivo da pessoa é mais ou menos isso que a gente está pretendendo aqui para essa vaga. Então, é isso que a gente busca verificar. E, normalmente, as pessoas não sabem qual o objetivo que tem. Meu objetivo é me desenvolver como profissional, é conseguir experiências práticas daquilo que aprendo na universidade. Então, o objetivo, na verdade, é você delimitar uma área específica que você queira. Eu quero trabalhar com conservação ambiental, eu quero buscar uma vaga de analista ambiental, ou eu quero trabalhar no setor administrativo de uma empresa. Então, você delimita o seu perfil nessa parte de objetivo, às vezes, pelo fato de você não ter uma ciência tão grande, não ter uma reflexão tão profunda com relação a essas questões, é melhor que você nem coloque. A parte mais importante do currículo é a parte de resumo. Só que aí, muitas pessoas, quando colocam resumo, imaginam que seja um resumo daquilo que está dentro do próprio currículo, e não é isso. A gente quer ver um resumo profissional. Quem é você como profissional? Eu sou o profissional que trabalhei na empresa tal, e fiz atividades tais. Não é isso que a gente quer. Eu quero saber que você é um profissional com tantos anos de experiência em tais áreas, eu desenvolvi pesquisas em tais áreas específicas e tenho habilidades de relacionamento com pessoas, gosto de trabalhar, tenho facilidade para trabalhar em equipe. Então, são essas questões que a gente busca nessa parte do resumo, né? Saber quem é você. Então, coloque em tópicos de uma forma que seja de fácil visualização, para que você consiga conquistar o recrutador dentro desses 6 segundos. Então, é isso que a gente precisa. Dados pessoais, não precisa colocar CPF, identidade, seu endereço completo. Então, coloca só bairro e cidade, já está bom demais. A gente não vai contratar ninguém pelo endereço. Às vezes até acaba dificultando, porque uma vez ou outra a empresa acaba vendo que ele mora do outro lado da cidade. Se você especificar demais esse seu endereço, acaba dificultando, às vezes, essa contratação. Então, coloque questões que sejam realmente importantes para aquela vaga. Formação profissional, as experiências que vocês têm, e aí dentro das experiências, colocar não aquelas atividades de rotina. O que é que você faz no PET, por exemplo, se está lá como uma das suas experiências. Eu abro os e-mails do PET, eu emito relatórios, eu atendo o telefone, agendo reuniões, enfim, trato com professores enfim, colocar questões que acabam sendo muito rotineiras e que não trazem nenhum diferencial. Então, o que a gente quer nessa parte de experiências é saber aquelas questões que foram diferenciais realmente para você. E para a empresa ou para a instituição que você participou. O que é que você conseguiu dentro daquelas atividades que você fazia? Eu capacitei tantas pessoas, organizei eventos que tiveram tantos participantes. Eu elaborei um projeto que arrecadou tantos reais, enfim, de uma determinada instituição. Então, são questões que a gente busca realmente que tenha resultados mais palpáveis do que você tenha feito, né? Diferenciais realmente dentro da sua carreira, dentro daquela experiência. E aí, é importante você utilizar verbos, inclusive. Eu aumentei em X% a quantidade de participantes, eu reduzi custos da organização do evento, do Simpeco, enfim, questões realmente que deem um norte para aquela pessoa que está fazendo o direcionamento para uma vaga específica. Outras atividades vocês podem estar colocando, participação em programas de voluntariado, em grupos de pesquisa, hobby também é muito interessante, porque aí demonstra o quanto você busca outras atividades para aliviar o estresse.
que as pessoas que normalmente não buscam atividades para aliviar o estresse acabam tendo momentos de dificuldade de relacionamento que levam futuramente a uma demissão. E, por último, essa questão do limite de páginas, como eu já tinha falado, no máximo 2 páginas, né? A gente tem as facilidades e a abertura total do currículo Lattes de uma forma que não ocorre no currículo que a gente precisa enviar para as vagas que tem abertas normalmente no mercado de trabalho. Passo 4. Tenha um LinkedIn atrativo, que ele hoje é a principal ferramenta no mundo para a contratação de profissionais de áreas totalmente distintas. Então, hoje, pelo LinkedIn, são contratados não só essas profissões mais tradicionais, ou, enfim, as nossas dentro da carreira ambiental, mas se você quiser buscar um palhaço, você consegue contratar pelo LinkedIn, várias áreas totalmente fora do ambiente tradicional, do ambiente de mercado de trabalho tradicional. Só que aí o importante é você buscar ter o perfil da forma mais completa possível. E o LinkedIn tem uma espécie de categorização para as pessoas que têm o perfil. Perfil básico, perfil intermediário e perfil campeão. E aí isso vai de acordo com a quantidade de questões que você coloca sobre você dentro da plataforma. Se você coloca um bom resumo profissional, se você coloca quais são suas competências, desculpa, tanto as competências técnicas quanto as comportamentais, usar fotos com fundo neutro, evitar aquelas fotos que tenham mais de uma pessoa, ou que apareça uma pessoa atrás, de fundo, enfim, tentar fazer de uma forma que a pessoa que esteja avaliando foque realmente em você. Então, coloque as suas experiências, seus estágios, e tentar usar com frequência, porque existe uma forma, inclusive, de dar nota para o seu LinkedIn, de acordo com o que você faz ou não dentro da plataforma. É uma rede social, e como toda rede social, ela quer que você permaneça pelo máximo de tempo possível dentro dela. Então, que você poste textos relacionados à sua área, que você escreva artigos, não artigos científicos, mas de repente colocar lá um texto sobre alguma coisa, algum pensamento que você tenha com relação ao desenvolvimento de uma determinada atividade, ou de um trabalho voluntário que você fez, ou do que você desenvolve, que tem de experiências profissionais, enfim. Ela quer perceber que você busca criar conexões com outras pessoas, que você adiciona outras pessoas, mesmo que você não conheça, né? Pessoas que sejam da sua área profissional, mas também da área de RH. Então, a gente precisa utilizar essa rede para a construção do networking, né? Construir as relações com outras pessoas e fazer com que essas relações sejam benéficas para a construção da sua carreira. E o 5º passo, a questão da entrevista de emprego, né? Que seria o último passo. Então, você precisa já ter feito aquela reflexão do autoconhecimento. E aí, quando você vai para uma entrevista, normalmente é importante que você saiba, e tenha escrito, inclusive, né, pare para refletir antes e escreva. Quais são minhas principais forças? Né? Em que é que eu sou bom? 3 coisas que eu sou realmente bom. 3 coisas que eu tenho dificuldade ou que eu preciso melhorar. E dessas questões que eu preciso melhorar, o que é que eu estou fazendo hoje para melhorar? Então, a gente quer saber de você essas questões. Quem é você realmente? Normalmente é a primeira pergunta que a gente faz dentro de um processo seletivo, né? É o pedido para que você se apresente. Quem é você? E aí a gente espera saber essas questões nesse momento. Se você não diz, a gente pergunta mais para frente, né? Quais seus pontos fortes? Quais as disciplinas que você mais gostou? O que é que você não gostou? O que faria diferente? Teve algum fracasso que você teve dentro da sua carreira? O que é que você faria de uma forma totalmente diferente hoje? Qual foi o impacto que aquilo acabou trazendo para a sua vida? Quais as suas habilidades comportamentais? Você é uma pessoa criativa? Você tem facilidade de lidar com pessoas? Você tem facilidade de comunicação? Então, o que é que você traz dentro de si que vai agregar aqui nessa empresa? E aí, com relação às experiências e resultados de trabalho, tem uma formulazinha que eu passo sempre para que se coloque, né, na formulação dessas experiências. Você vai pensar num problema específico, qual a solução que você deu, principalmente relacionado ao uso de habilidades comportamentais, e qual o resultado que você alcançou.
Então, como exemplo, dentro do grupo PET, nas experiências que eu tenho dentro do grupo PET, tinha um problema de participação pequena de estudantes nos eventos que a gente organizava. E aí, o que é que eu fiz? Eu passei a criar reuniões semanais, enfim, momentos de descontração para conhecer e me comunicar melhor com os demais alunos. E com isso, eu fiz com que a participação nesses eventos, a participação nessas palestras, fosse maior do que o que a gente tinha antes. Então, esse é um tipo de resposta, um tipo de experiência interessante para a gente colocar no currículo e que normalmente as pessoas não têm essa visão. Essa é a visão do recrutador, essa é a visão de quem está ali selecionando você. A gente quer saber realmente o que é que você tem de resultados palpáveis. Não que você escrevia projetos ou que você organizava eventos. A gente quer o resultado realmente em cima dessas questões. E outra questão com relação a isso é você buscar conhecer aquela empresa, conhecer aquela instituição que você está indo fazer o processo seletivo. Que eu já recebi várias pessoas lá no Jardim Botânico, a gente sempre faz um momento de escrever uma redação, enfim, ou conversar realmente com eles, para saber o que é que eles conhecem sobre o Jardim Botânico. E mais de 50% das pessoas que chegam lá para participar de um processo seletivo nosso, não sabem nem o que é o Jardim Botânico. Então, se você vê uma vaga para uma determinada instituição, para uma determinada empresa, o mínimo que precisa ser feito é você saber o que é que vai desenvolver naquela instituição, o que é que a instituição trabalha, né? O que é que eu vou estar desenvolvendo lá, o que é que os profissionais que trabalham lá fazem. Então, a partir disso, você vai sabendo já o que é que você vai desenvolver na empresa. Você não vai só pela vaga de emprego, ou pela vaga de estágio, ou por ter uma bolsa, ou por ser uma oportunidade de um estágio obrigatório. Então, busquem essas informações, vejam que é tudo realmente questão de estratégia. Então, são pequenas questões que a gente precisa alinhar para conseguir um emprego na área ambiental ou em qualquer outra área que seja. Então, você alinhando essas questões facilita muito conseguir se encontrar, conseguir encontrar uma vaga, né, e construir uma carreira de sucesso dentro da área ambiental. E aí, só resumindo as questões que a gente tratou aqui nessa conversa, a necessidade de autoconhecimento. Então, a gente falou sobre isso, né, do quanto é importante vocês pararem para refletir sobre quem são vocês, né, a definição de foco, o que é que vai te fazer ser um profissional realizado e como, a partir disso, definir uma área de atuação profissional, né, com o uso daquela ferramenta que eu mostrei, o Ikigai. Dicas de currículo, dicas para um LinkedIn. E mais para frente eu vou estar fazendo um momento, né, nessas lives, nos próximos dias, específico para tratar só de currículo, outro para falar só de LinkedIn, um só para falar de entrevista de emprego. Então, eu divulguei já nas redes e vou mostrar para vocês mais na frente quais os temas que eu vou estar tratando. Quem tiver interesse em participar também, a gente vai se revendo nesses próximos dias. E aí eu tenho um convite especial para vocês. No dia 20 de maio, eu vou estar fazendo um seminário, que é o Conquiste Seu Emprego de Analista Ambiental. Então, esse seminário vai acontecer dia 20, uma quinta-feira, às 20 horas. E para inscrição, eu estou abrindo aqui agora com vocês, não divulguei ainda nas redes sociais, vocês vão ser os primeiros. Só colocar a câmera do celular para esse QR Code e vai para o site para que vocês realizem a inscrição, gratuito. E nos próximos dias, já para esquentar esse momento do seminário do dia 20, de hoje até o dia 14, eu vou estar fazendo lives diárias pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, para tratar dessas questões relacionadas à área ambiental, né? Uma jornada de emprego na área ambiental. E aí comecei hoje aqui com esse apoio, essa parceria com o Grupo PET. Amanhã vou estar tratando sobre como eliminar pensamentos que atrapalham a conquista de emprego na área. Sexta, como elaborar o currículo. No sábado, o que fazer se eu não tenho experiências na área ambiental, que é uma das maiores reclamações dos profissionais da nossa área, né? A questão da exigência de experiências. Segredos para buscar motivação na construção de carreira. O que fazer se eu não tenho tempo para construir a carreira? Então, tem algumas ferramentas que eu vou estar trazendo aqui de gestão de tempo, que é muito importante também até para o desenvolvimento durante a graduação, né?
para a gente tentar delimitar o que é necessário realmente ser feito ou não, que caminho eu devo seguir realmente ou não. Principal segredo para conseguir um emprego e construir sua carreira na área, como eliminar nervosismo, técnica para definição de foco e como se sair bem na entrevista de emprego. Então, até a sexta-feira, na verdade, no dia 13, a gente vai estar tratando dessas temáticas. E aí, para finalizar, eu queria tratar de uma questão que normalmente, como eu falei no começo, a gente coloca algumas barreiras que não existem muitas vezes para alcançar determinado objetivo. E aí eu queria que vocês fizessem um exercício bem prático. Deixa eu tirar aqui da... Eu queria que vocês fizessem um exercício bem prático. Infelizmente, eu estou sem a câmera aqui. Se estivesse pelo Google Meet, queria ver vocês fazendo. Mas queria que depois vocês contassem a experiência aqui pelo chat e pelo Instagram lá que a gente colocar, tanto pelo do Pet quanto o meu. Eu queria que vocês levantassem. E aí, quem for destro, colocar o braço direito para frente. Quem for canhoto, vai com o esquerdo. E aí eu queria que vocês ficassem com o corpo reto, um distanciamento entre os dois pés e fizessem um giro do tronco para cima. Então, vocês vão girar o braço até o seu limite, até aquele momento em que você vê que não vai ter nenhum problema para sua coluna, não vai danificar nada, não vai te trazer nenhuma dor. Então, mão para frente e faz um giro. Vai olhando também e perceba o limite máximo que você consegue alcançar. E aí mira nesse limite que vocês alcançaram. E me avisam aqui quando tiver feito isso. E aí, alguém já fez? Pode responder aqui pelo chat. Beleza. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos e fizessem esse mesmo exercício mentalmente. Então, braços para baixo. Tenta relaxar o corpo, relaxar o músculo. E aí façam esse mesmo exercício mentalmente. Então, imagine, de olhos fechados, imagine vocês fazendo esse mesmo giro e chegando no exato local que vocês colocaram como limite máximo. Então, percebam se vocês conseguem visualizar aquele ponto exato que vocês conseguiram chegar fazendo fisicamente esse exercício. Aí eu acredito que vocês tenham conseguido chegar naquele limite. Agora, se eu pedir que vocês passem mais um pouquinho, mentalmente, tenta fazer com que você consiga ultrapassar aquela área que vocês tinham feito esse exercício com o braço, esse giro com o braço. Passa só mais um pouco. E aí, conseguiram fazer? Beleza. Agora eu queria que vocês abrissem os olhos e fizessem novamente esse giro do braço e percebessem até onde vocês conseguiram. E aí eu queria que vocês me contassem agora o que foi que vocês conseguiram nessa segunda vez que fizeram esse exercício. Alguém do PET fez e quer falar também sobre o exercício? Perfeito, gente. Isso é para demonstrar para vocês que a gente normalmente cria barreiras quando a gente vai fazer uma determinada atividade. Né? De repente, eu estou estudando para uma prova e eu acho que aquela prova vai ser muito difícil. E aí já começam a vir aqueles pensamentos de eu não vou conseguir. Eu começo a impor limites para conseguir alcançar determinada questão. Eu não vou conseguir, é muito complicado.
né? Eu não sei tanto a respeito, eu não consegui dormir tão bem, então aquela prova não vai ser boa hoje. Só que a partir do momento que a gente faz um planejamento mental, isso são exercícios de programação neurolinguística. Então, a partir do momento em que você faz exercícios desse tipo, que você começa a mentalizar aquilo que você quer alcançar, facilita que você realmente consiga chegar naquele objetivo. Então, se você tem uma prova que vai ser complicada, mas pense de forma positiva, né, e planeje mentalmente como é que vai ser aquele dia, o que é que você vai fazer para conseguir chegar naquele objetivo. Você vai participar de uma entrevista hoje, começa a pensar sobre isso e vai fazendo todo o percurso da sua casa para o ambiente em que você vai realizar essa entrevista. E aí imagina você chegando na empresa, gostando do ambiente, você sendo bem recebido pelo recrutador, você sentando na frente dele, estando motivado, mostrando tudo que você tem a oferecer para aquela empresa. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma e planejar mentalmente o que precisa ser feito, a gente percebe que aquelas barreiras que colocou no começo, que achava que tinha, na verdade não existem. Então, é tudo questão de planejamento mental. É tudo questão de você parar para fazer um exercício como esse. E é bem interessante, até para vocês do PET, fazerem esse exercício com os calouros. Então, quando a gente entra na graduação, que está ali cheio de medo, cheio de expectativa, e não acredita, às vezes, que pode conseguir alcançar, né, uma determinada função, pode conseguir alcançar uma experiência, pode ter um bom desenvolvimento dentro de uma disciplina, fazer uma prova que achava que ia ser difícil, né? Então, exercícios como esse demonstram para as pessoas que vocês conseguem romper essas barreiras, vocês conseguem ultrapassar determinados limites que só existiam na sua cabeça. Então, façam com os calouros, façam nas atividades de vocês, nas dinâmicas de vocês, dentro do grupo PET, quando entrarem mais alguma pessoa no grupo. Pensem quando forem sair participar de um processo seletivo. Em tudo isso, exercícios como esse ajudam bastante. Então, vê que fica muito claro para vocês que os limites que vocês colocaram inicialmente não existiam, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí, eu queria deixar, por último, essa mensagem aqui, de que o primeiro passo não é o que vai levar a gente no lugar que a gente realmente quer, mas ele tira a gente daquele comodismo, daquele lugar que você está inicialmente e que achava que não poderia chegar. Então, muitas vezes a gente começa a desenvolver alguma coisa, alguma atividade, alguma experiência, mas mirando num futuro muito distante e quer que aquele resultado chegue imediatamente. Então, a gente tem que pensar que é tudo degrau a degrau. As coisas têm que acontecer com calma, de forma gradativa, e você perceber a evolução que teve a cada degrau. É isso que é importante para a gente conseguir fazer uma construção de carreira, para a gente não se decepcionar no primeiro problema, no primeiro obstáculo que acaba surgindo. Então, vão galgando, degrau a degrau. O primeiro passo faz você sair daquela zona de comodismo, vá a partir de pequenos passos, construindo o que vocês precisam construir para chegar numa carreira de sucesso, numa carreira importante, que faça vocês se sentirem realizados profissionalmente. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje aqui nessa conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem questionar alguma coisa, fiquem à vontade. Queria que vocês se inscrevessem aí realmente para o evento, participem dessas próximas lives, que eu vou estar trazendo o máximo de informações importantes para vocês entenderem como construir um currículo, como participar de entrevista, como fazer seu LinkedIn, como se motivar nos momentos em que tenham dificuldades, certo? Então, era isso. Professor, eu separei umas perguntinhas para a gente tirar as dúvidas do pessoal. Antes de começar aqui a falar as perguntas, queria agradecer mais uma vez a presença. Acredito que para todo mundo que participou aqui, a palestra foi extremamente útil, com temas bastante importantes, né? Porque a gente vê que o meio academicista não trabalha muito essa percepção do mercado de trabalho em si, né? Da gente aprender a vender os próprios serviços. A gente sempre, às vezes, fica muito pautada nessa questão do conhecimento acadêmico, da ciência, e esquece que lá fora, independente da área que você for atuar, você é um vendedor. Você precisa se mostrar como um prestador de serviços
saber vender o seu peixe, né? Igual o pessoal diz. E aí, para começar aqui em uma das perguntas, temos a pergunta de Williane Marinho, que falou o seguinte: espero que seja abordado sobre a dificuldade e como fazer a escolha de um único caminho da carreira diante de muitas afinidades. Eu acho que o senhor já acabou respondendo essa pergunta ao longo da palestra, né, que é a importância da gente fazer estágios, da gente buscar diversas áreas de atuação, porque aí, no meio desse percurso, quando a gente vê que não é algo que a gente quer, a gente consegue mudar. É isso, ou o senhor tem mais alguma coisa para complementar? É isso aí, é buscar realmente experiências e aí lembrar daquela ferramenta que eu falei, do Ikigai, que demonstra como você, de uma forma muito tranquila, encontrar um caminho de carreira. Né? Aquilo que você realmente vai se realizar, esquecendo a questão financeira inicialmente. Porque aí quando a gente começa, principalmente na área ambiental, do que eu percebi, do que eu tive de experiências, das pessoas que estudavam comigo, a única chance que a gente via de se desenvolver, de ter um bom emprego, era visando a vida acadêmica para buscar depois uma vaga como professor universitário. Uma outra questão fora da universidade era dentro da auditoria ambiental, né, que é a certificação ambiental, enfim, trabalhar com ISO, com outros tipos de certificação, é uma das áreas que realmente costuma pagar muito bem. Mas que se você não tiver habilidade para trabalhar com aquilo, são questões muito processuais. A auditoria é praticamente você trabalhar com comprovação documental. Então, quem não tem um perfil comportamental que leve a trabalhar com padrões, a trabalhar com processos, vai ter dificuldade e vai ser uma área que não vai se sentir realizado. Então, tenta buscar aquilo que você realmente gosta de fazer e que gostaria de fazer se não precisasse de dinheiro. Né? Depois você vai mantendo aquelas outras relações, né? Aquilo que você gosta, aquilo que você faz bem, aquilo que você poderia ser pago e aquilo que o mundo precisa. Então, a interseção disso tudo, você encontra o que seria o seu propósito de vida. E aí eu dei o exemplo de gostar de trilha, por exemplo, porque lá no Jardim Botânico a gente vê isso diariamente, a gente vê muita gente chegando lá e querendo conhecer áreas naturais, né, se aproximar mais da natureza. A gente forma muitos estudantes, lá mostra para os estudantes que passam por nós como fazer isso, eles fazem trabalhando no Jardim Botânico, e nunca nenhum, quando se formou, pensou em abrir uma empresa e trabalhar com ecoturismo. E a gente já tem percebido nos últimos anos pessoas de fora fazendo isso, né, e vendendo para escolas a visita técnica, uma visita na unidade de conservação. A pessoa vai lá, fica vendo os estudantes da gente fazendo a monitoria ambiental, vão para a empresa, vendem o serviço, vão para o Jardim Botânico como se eles próprios fossem os monitores, é uma área aberta, eles podem fazer. Mas assim como eles fazem, todos os nossos estudantes, os nossos bolsistas, os estagiários, poderiam estar fazendo isso. Então, quantas unidades de conservação, quantos parques, quantas áreas não estão abertas a esse tipo de atividade e a gente não abre a visão para essa coisa? É algo que eu vejo só como um hobby. Mas aquele hobby pode ser transformado em algo, né, empreendedor. Uhum. Você pode Eu conseguir acho que viver a questão da mentalidade que você falou é muito interessante, porque às vezes a gente tem uma área no nosso curso que até a gente sabe que gosta, sabe que quer, mas é uma área difícil, e aí você até sabe, tem uma referência de uma pessoa que é muito top naquela área, mas você fica, eu não consigo, é muito restrito, não tenho oportunidade, não é para mim. Então, acho que essa questão da mentalidade, de você definir algo e não ficar se preocupando muito com essa questão, meu Deus, será que vai ter emprego, vaga, não sei o quê? Quem é bom em alguma coisa, quem gosta daquilo e procura, uma hora a oportunidade aparece. É bem sobre isso, né? Até quando não aparece, a gente consegue criar. Exatamente. A próxima pergunta foi da Lidiane Soares, que ela falou o seguinte: como conciliar a carreira acadêmica com a atuação fora da academia, né, com o mercado de trabalho? Achei bem interessante essa pergunta. Um ramo que tem aberto muito para quem está na academia é a parte de consultoria ambiental para estudos de impacto ambiental, por exemplo. E eu vejo muitos amigos, muitos colegas de turma do mestrado, do doutorado, buscando essas possibilidades. Então, está lá no mestrado, desenvolvendo suas pesquisas, tem a habilidade de
identificação de plantas, por exemplo, então presta serviço para uma determinada empresa no final de semana, enfim, num horário que não tenha dificuldade ali com o desenvolvimento das atividades acadêmicas e consegue, né, conciliar essas duas atividades. Hoje tem muita possibilidade também que você pode estar buscando fazer de forma virtual. Na época que eu estava na graduação, eu fiz alguns estágios virtuais que hoje estão muito mais em moda, estão aparecendo realmente muito mais depois que o home office realmente se estabeleceu. E eu, durante a graduação, participei de um projeto de uma empresa de consultoria para a criação de algumas usinas hidrelétricas no Vale do Parnaíba, e eu não fui para o Vale do Parnaíba, eu fiquei na parte de busca de dados secundários, desenvolvi minhas atividades de casa mesmo, buscando as informações, indo na empresa de consultoria para ver o que é que eles tinham de mapeamento, de informações das áreas. Então, existem muitas possibilidades como essas hoje. Só que aí uma outra dica, eu mostrei as informações, as vagas que tem abertas hoje pelo LinkedIn, por exemplo, que é uma quantidade de vagas considerável, né, mais de 5.000 vagas abertas, e isso só para os termos ambiental e sustentabilidade, sem procurar pela formação específica. Mas o que tem acontecido nos últimos anos é que a maioria das vagas não tem sido divulgadas. Então, se tem 5.000 vagas abertas, podem ter até mais de 5.000 vagas que não estão divulgadas ali, estão abertas também, mas não divulgadas. E aí os recrutadores têm buscado perfis com informações específicas, com palavras-chave específicas, e vão direto naquelas pessoas para chamar para participar de processo seletivo. E eu, por saber dessas estratégias, eu não busco um outro emprego na área ambiental, porque eu me sinto totalmente realizado dentro do emprego que eu tenho, mas eu, com frequência, estava sendo acionado, eu até tirei as palavras-chave da área ambiental, no meu LinkedIn, por exemplo, e passei a utilizar mais palavras-chave voltadas à orientação de carreira, para que pessoas que queiram orientações realmente de como entrar no mercado de trabalho me procurarem. Mas a Jeep, a Gerdau, várias empresas, os recrutadores chegaram a mandar mensagem para mim, me convidando para participar de processo seletivo. Então, isso acontece com uma frequência muito grande com outras pessoas. E aí o que a gente precisa é entender essas estratégias para passar a ser encontrado. Né? A gente passar a não buscar mais a vaga vai chegar até você. Ótimo, professor. Tem outras perguntinhas aqui, o senhor ainda tem tempo? Tem, sim. A Giovana Borges pergunta o seguinte: quais oportunidades para atuação no campo ambiental como técnico de nível médio? Assistente em empresa de consultoria. Então, principalmente, as vagas que mais surgem são relacionadas a essa área. Mas empresas grandes que trabalham com auditoria ambiental, com questões relacionadas a ordenamento de processos industriais, enfim, coisas do tipo, precisam normalmente de profissionais para estar nessas situações também. Então, acaba abrindo vagas, muitas vezes, eu vi, acho que umas 3 vagas na semana passada, buscando especificamente para técnico de nível médio. E, para essas vagas, o próprio estudante de graduação também pode, muitas vezes, estar se candidatando e não se liga nisso. Então, não é só buscar essas oportunidades de estágio que tem na universidade ou buscar nos órgãos públicos, mas tem vagas de emprego hoje que a gente pode estar buscando também e se efetivando posteriormente dentro da própria empresa. E aí você vai galgando ali, você entra no nível intermediário, num cargo de assistente técnico, e aí, se formando, já passa para um cargo de analista e vai crescendo dentro da empresa. Massa, professor. Andrine Fernandes pergunta o seguinte: eita, deixa eu passar o barulho. Como fazer para não cair na armadilha do conformismo? Como buscar oportunidades? Essa questão do conformismo vai depender muito do seu momento de reflexão. Então, é você realmente parar para pensar se aquilo é o melhor para você, né? Ou se podem surgir outras possibilidades. Na época em que eu estava fazendo parte do PET, a minha decisão de ter saído foi vista como loucura por muitas das pessoas, porque a gente não tinha tantas oportunidades de bolsa dentro da universidade naquele período. Não é como hoje, já tem uma quantidade muito mais tranquila, enfim, tem várias outras possibilidades de busca dentro da universidade, você tem mais facilidade entre outros departamentos também. Então, no meu tempo, era tudo muito focado, as oportunidades eram só dentro do departamento de engenharia florestal,
não tinham outros PETs como é o de vocês hoje, que agrega pessoas de outros cursos, não tinham empresa júnior na época, até tinha, mas, enfim, a empresa júnior da época tinha tido um desfalque, enfim, alguns problemas que acabou ficando inviável de ser retomada. Aí, posteriormente abriram uma outra, enfim, porque aquela que existia já não tinha mais possibilidade, porque se a gente fosse entrar, agregava o CPF e se queimava no meio da situação. Mas, enfim, tem muitas possibilidades hoje. A questão é realmente você parar para refletir o que é que você quer. Onde é que você quer se ver daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? O que eu estou fazendo hoje é suficiente para chegar lá? Ou eu preciso buscar outros caminhos? Será que não é interessante eu conversar com alguém que já está lá, que já chegou naquele topo profissional? O que é que aquela pessoa fez para conseguir chegar naquele caminho? Que caminhos ela percorreu? Será que ela fez algum curso externo? Buscou alguma especialização numa área específica? O que é que ela buscou? Como é que ela construiu aquele caminho para chegar naquele lugar? Então é isso, é mais um momento de reflexão, mas também de buscar essas oportunidades, buscar conversar com outras pessoas, ter mentores realmente para a carreira. Então é isso, professor. As perguntas acabaram. O senhor já tem o meu número do WhatsApp, pode me mandar as informações dos eventos que abriram a inscrição para a gente poder divulgar também lá no Instagram melhor, que eu tenho certeza que vai ser muito útil essas informações, tanto para a gente quanto para outras pessoas. Na verdade, tem mais uma pergunta só da professora Ana Carolina, que é o seguinte: a universidade pode ajudar a buscar por emprego nos sites e bancos existentes, como o LinkedIn, por exemplo? Como orientar os alunos quanto a isso? Acho que em relação a essas oportunidades de buscar estágios, empregos em outras plataformas, né? De outras maneiras. Pode, na verdade é algo que está aberto ali, todo mundo pode ter, qualquer pessoa pode ter um LinkedIn, a gente pode buscar, e é muito interessante quando professores se interessam também por isso, né, para mostrar esse caminho para os alunos, porque os professores são uma ponte, a professora como a Ana Carolina é uma ponte muito importante, inclusive é uma das pessoas que mais faz determinados profissionais irem para o meio acadêmico, pela paixão que ela demonstra naquilo que ela está fazendo. E aí conseguir demonstrar essas outras possibilidades fora do meio acadêmico acaba abrindo a visão para aquelas pessoas que queriam ser um profissional como ela é, mas que não se veem tanto ali como professor, como pesquisador. Então, é aberto, o LinkedIn é aberto, é só realmente se cadastrar e conseguir pensar nessas palavras-chave para fazer as buscas corretas e mostrar para os alunos o quanto é fácil fazer esse tipo de coisa, essas buscas, o quanto é fácil você conseguir montar as estratégias para ter um perfil categorizado como campeão pela própria rede. Então, tem alguns sites específicos, como eu falei, que pontuam, inclusive, o que é que você precisa melhorar no seu LinkedIn, se você precisa ter maior relacionamento com pessoas, se você precisa adicionar mais pessoas, ou se você precisa estar postando artigos de blogs, enfim, você está compartilhando, né? Isso, porque o que a rede quer é que você use como usa o seu Instagram, como usa o seu Facebook. Exatamente. Porque ele também faz patrocínio, ele também coloca publicidade. Então, ele quer que as pessoas consumam a publicidade dele, estando por mais tempo dentro da rede. Tanto que tem várias empresas, né, hoje que quando vão fazer contratação, pedem suas redes sociais e tudo mais, para fazer tanto uma análise comportamental, dos seus hobbies, daquilo que você costuma fazer nos finais de semana. Então, é bem importante, né, já que a gente chegou nessa era do digital, a gente se atentar a isso, que muitas empresas, muitos empregadores buscam profissionais que, inclusive, têm algum tipo de habilidade nessa área, né, às vezes mexer com mídias sociais, criar conteúdo de divulgação científica e tudo mais. Então, acho que é isso. Se o senhor tiver mais algum comentário para fazer, estamos aqui ainda. E não esqueça de me mandar as informações para a gente fazer a divulgação direitinho. E é isso, professor. Muito obrigada pela sua presença. Foi ótima a palestra. E é isso. Que isso. Eu que agradeço, Sofia. Agradeço a você, ao Matheus, à professora Carol pelo convite. Então, é muito bom estar voltando, né, depois de tantos anos que fiz parte do Grupo PET. Hoje está voltando aqui para conversar com vocês, com petianos, com outros estudantes de graduação que passaram ou que passam agora
por situações que eu passei naquele começo também, né? As dificuldades que vocês têm, que os estudantes calouros têm, são as dificuldades que eu tive quando eu entrei, né? Talvez algumas minhas tenham sido até um pouco maiores, né? Como eu falei, ter escolhido um curso que não conhecia nenhum profissional formado na área, uma coisa que hoje a gente já tem uma proximidade maior, a gente já consegue chegar próximo de profissionais a partir das redes sociais, mas na minha época não tinha isso. Então, a gente está aqui mesmo para se ajudar, para buscar essas oportunidades. Queria aproveitar também para quem está no começo do curso, enfim, quem falta um pouco ainda para se formar, que provavelmente entre o próximo mês e o mês seguinte, a gente vai estar abrindo, acredito que pelo menos umas 3 vagas de estágio lá no Jardim Botânico, com bolsa. Então, quem tiver interesse, fica ligado aí com a gente nas redes sociais, que assim que for aprovado, a gente vai estar divulgando essas vagas. Se vocês tiverem interesse, alguém que está aqui participando tiver interesse em trabalhar com a gente trabalha muito em cima de conservação ambiental, de educação ambiental e pesquisa científica. Então, é uma formação bastante completa que a gente acaba fazendo lá com os nossos monitores e que, como eu falei aqui, como eu mostrei, gera algumas possibilidades de você empreender com aquilo que aprende lá com a gente dentro do Jardim Botânico. Então, quem tiver interesse, fica ligado aí. E é uma coisa que muitos graduandos, né, de diversos cursos esquecem, que é a possibilidade de empreender. Eu acho que, por a gente estar no meio tão acadêmico, pouco se explora essas oportunidades de se criar uma ideia inovadora, né, de conseguir prestar um determinado serviço que ainda não tem. Então, bem interessante. Fica a dica aí, pessoal. Pois então é isso, professor. Muito obrigada mais uma vez e aguardamos o contato do senhor novamente para fazer as divulgações. Obrigada. Tá certo, obrigado. A inscrição é pelo www.trilhadecarreiraambiental.com.br/inscricão. Mas eu vou estar enviando aqui para vocês, aí a gente faz a divulgação, beleza? Tá certo, professor. Quem quiser seguir nas redes sociais é o William_Barbosa. Aí tem algumas informações. A gente coloca no link da descrição até do YouTube também. Beleza. Tá certo. Obrigado, gente. Valeu pela oportunidade. Professor. E usem esse conhecimento aí a favor de vocês.